A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Deus em Cristo Jesus abençoe você, sua família, você que está vendo aí pela primeira vez esse canal. Curiosidades Bíblicas EV Marcelo, que Deus te abençoe. Estamos aqui continuando o estudo do livro de Gênesis. Hoje é o capítulo 29, você pode ir aí procurar nos vídeos, vai estar desde o capítulo 1 gravado, para a glória de Deus. Na playlist você vai ver os outros livros do Velho Testamento, né? Quase todos os livros do Velho estão gravados, né? Depois de Gênesis só está faltando Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deus seja louvado por isso. E hoje nós vamos continuar aqui o capítulo, prosseguindo o capítulo 29, né? De 35 versículos. Você vai ver alguns títulos aqui nesse capítulo. O primeiro fala assim: Jacó encontra-se com Raquel. Olha que maravilha, né? Na história bíblica, ele estava fugindo do seu irmão, né? Por causa de incidentes familiares que aconteceram entre ele e seu irmão, né? Versículo 1 aqui fala assim, ó: Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Você vê que no Oriente, irmãos, não só tinha outros povos, mas como tinha uma parentela de Jacó ali, né? Da mesma família, mesmos parentes que moravam lá. Aleluia. Versículo 2: Olhou, eis que um poço no campo, e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Irmãos, nesse tempo bíblico aqui, aleluia, os homens colocavam uma pedra grande por cima do poço. Por quê, irmãos? Para não pessoas que tinham na época, né, irmãos, ladrões, salteadores, a Bíblia fala disso, não fosse lá, irmãos, e tomasse aquela água, não usasse aquela água de outra maneira. Então, para remover aquela pedra, precisavam de talvez 4, 5, 6 homens, né, fortes, para conseguir isso. Então, era uma estratégia que eles faziam, né, para preservar aquele poço, né, na caminhada longa com as ovelhas, tudo, né, para elas estarem ali se alimentando, né, do pasto e bebendo a água ali. Eles faziam isso, irmãos. E, então, quando os rebanhos, né, que ali era guiado pelo pastor, um esperava pelo outro, irmãos, para ser tirado daquela pedra. Irmão, isso é tremendo, né, irmãos? Você vê que a pedra, trazendo para nós hoje, irmãos, era um simbolismo de dúvida, de tropeço, de obstáculo. Oh, meu Deus do céu, aleluia! E Jesus, quando ele fala lá para o povo, tirai a pedra. Irmão, quem tira a pedra, quem tira a dúvida, quem tira o obstáculo é você. Somos nós, irmão. Deus, o Senhor, ele opera o milagre. Deus, o Senhor, ele faz o sobrenatural. Tirai a pedra. Assim foi lá, irmãos, com Lázaro, irmãos. E Lázaro saiu para fora. Meu irmão, tiremos a pedra. Em nome de Jesus, irmão. Deus é a nossa fortaleza. É aqui, você vai ver, né? Continuando aqui, ó. A continuação aqui, ó, versículo 3. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço. Davam de beber as ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. 4. Perguntou-lhes Jacó: Meus irmãos, de onde sois? Responderam: Somos de Harã. 5. Perguntou-lhes: Conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: Conhecemos. 6. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Respondeu: Está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Raquel, irmãos, ela tinha um ofício. Irmãos, era um ofício de algo natural, irmãos. Natural. Um serviço nos dias de hoje, irmãos, secular. Não tinha nada aqui, irmãos, de espiritual, de ministério. Que alguns usam essa passagem bíblica e outras lá, da juíza Débora, para falar do ministério. Não. A gente tem que falar o que é verdade, irmãos. O que é verdade, o que é bíblico. A gente não pode aumentar nem diminuir. Não estou dizendo aqui, irmãos, sendo radical, quero que os irmãos prestem bem atenção aqui, contrário às irmãs que são bênçãos de Deus, porque o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus, quando ali ressuscitou, quem teve coragem e fé e confiança em Deus de lá ter com seu fã as mulheres, os homens estavam
dentro de um quarto trancado, irmão, com medo da perseguição. Irmão, as irmãs hoje, minha esposa é pastora, as irmãs serem evangelistas, missionárias, né, diaconisas, não estou sendo contrário, irmãos. O nosso ministério tem, mas irmãos, à luz da Bíblia, eu não posso falar que é ministério, irmão. Senão eu vou estar aumentando, eu não posso fazer isso. Aqui era uma profissão secular dela, não era nada espiritual. Jesus, ele chama 12 discípulos. Ele fala em Efésios 4:11 de ministérios, ali falando de homens. Então, irmãos, eu quero que os irmãos leiam a palavra, prestem atenção, não sou contra, me entenda. O pastor lá do canal falou, não estou dizendo isso. Mas, irmão, a gente tem que ir dentro da palavra, do que está escrito. Então, Raquel tinha um serviço secular de pastor, que aprendeu, irmãos, ali com o pai, aprendeu ali, e auxiliava, e fazia bem o serviço, né? Olha o que fala aqui, ó. 7. Então lhe disse, ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos? Daí dá de beber as ovelhas, ide e apacentá-las. Versículo 8. Não o podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço, e lhe demos de beber. 9. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. 10. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmã de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se e removeu a pedra da boca do poço, e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel, erguendo a sua voz, chorou. Irmão, o amor que ele sentiu por ela, irmãos, ele foi obediente ao que seu pai Isaac falou, para procurar uma esposa dentre a sua parentela. Diferente de Isaac, irmão, que levou um dote, que o servo orou, tudo diferente, irmão. O servo fez uma prova com Deus, Jacó fez tudo diferente. Irmão, a maneira que Deus vai te usar, a maneira que Deus vai me usar, a maneira que Deus vai usar alguém, irmãos, de um de outro, é totalmente diferente, irmão. Qual que é o certo? Não, irmão. É fé. É intimidade da pessoa com Deus, irmão. Jacó, ele mesmo foi procurar a mulher, irmão. Jacó, quando viu a Raquel, segundo a história, Raquel era uma mulher linda. Irmão, do dedo do pé até o cabelo, irmão. Pra você entender. Jacó ficou ali vidrado nela. Alguns usam o termo paixão, né, irmão? Paixão é uma coisa momentânea, né, irmão? Jacó amou ela, chorou. Eu acredito que ali a alegria, né, irmãos, com aquilo que ele sentiu por ela, falou alto que ele não aguentou, derramou lágrimas, irmãos. Só que uma coisa aqui que eu quero frisar bem, por misericórdia de Deus, não era um costume, nesse período bíblico, irmãos, de os homens, assim, sem primeiro casar com a esposa, irmãos, ter esse tipo de reação, de chegar a beijar. O povo hoje em dia, irmão, fala assim que nada, tem que ficar primeiro, né? Tem que namorar com uma, com 10, com 100, para escolher a certa. Não, homem de Deus, cristão e mulher cristã não faz isso, irmão. Tem ordem, decência, tem prudência, foge da aparência do mal. Irmão, não faz isso. Ah, mas o senhor já foi jovem. Fui, irmão. Eu fiz errado, eu fiz certo na época? Não, eu fiz errado. Tem que falar a verdade, não posso ser hipócrita, mas não pode ser feito assim, irmão. Então não tinha esse costume. Jacó, irmão, fez tudo diferente, irmão. Não aguentou, eu falei, dá um beijo nela. Ah, foi no rosto, irmão? Foi nos lábios? Irmão, a Bíblia não dá esse detalhe, mas ele a beijou. E os pastores ali viram. E ele chora de alegria. Eu acredito aqui, irmãos, pela palavra, né? Que isso foi do conhecimento daquele povo ali, irmãos, a qual Labão estava ali morando, né? Os povos ali, porque depois vai ser feita uma festa. Irmão, tudo ali foi falado ali, foi levado, né? Mas essa notícia aí, correu a notícia, irmão. Hoje, você fala de algo bom para Deus, irmão, nem todo mundo quer falar. Mas se alguém faz alguma coisa, irmão, que parece ser errado, irmão, diferente, igual Jacó fez aqui, irmão, não precisa nem de telefone, irmão. Igual hoje tem o WhatsApp, né?
as redes sociais, irmão, a própria pessoa vai correndo contar para outra, irmão. E hoje, por essa facilidade que tem, irmão, para levar uma notícia dessa, irmão, todo mundo tá sabendo. É assim, irmão. É desse jeito. Então aqui também, mesmo não tendo essa facilidade, se esparramou essa notícia. Jesus amado, que Deus tenha misericórdia de nós, né? Olha que continua aqui o versículo aqui, ó. Aleluia. Falava ele ainda quando, perdão, versículo 12. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca, e ela correu e comunicou ao seu pai. Acredito que ela falou até do beijo. Falou tudo, que ele contou, e do beijo também. 13. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou. Era um costume, irmão, feito entre os homens ali. Paulo fala lá em Coríntios do ósculo santo, né, irmãos? Mas do homem com a mulher, não. Havia uma cultura, irmão, mais radical do que é hoje naquela época. Então não poderia ser feito isso. A mulher, vamos agora voltar lá em Isaac, né? A Rebeca teve que cobrir o seu rosto. Até ela entrar na tenda, que ali se consumou o casamento ali, irmãos. Naquele período era assim, irmãos. Dela com Isaac, irmãos. Isaac depois lá dentro que foi ver o rosto dela, irmãos. Então, havia uma cultura de mais prudência, de respeito. Irmão, então isso era algo novo que Jacó fez, irmão. Você vai ver que Jacó, desde o ventre, irmão, quando Deus fala com a sua mãe primeiro, não fala com seu pai, irmão. Foi tudo novo na vida de Jacó, irmão. Com a sua vida, quando Deus estiver fazendo, está fazendo e vai continuar fazendo, vai ser tudo novo, irmão. Ah, fulano foi desse jeito, mas você vai ser de outro, irmão. Aleluia! Mas esteja firme no Senhor. Glória a Deus. Olha, continuando aqui, ó. Disse-lhe Labão: de fato és osso, meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. 15. Depois disse Labão a Jacó: acaso seres meu parente, irá servir-me de graça? Dize-me qual será o teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e a Raquel, a mais moça. Vamos ler até o 20, irmãos. E Lia tinha os olhos baços, porém, alguns falam, irmãos, que os olhos de Lia tinham um pequeno defeito, né? Alguns falam que era meigo. Irmão, não vamos entrar nesse mérito da questão, né? Porém, Raquel era formosa, de porte e de semblante. Como eu falei para os irmãos aqui, irmãos, ó. Do dedinho do pé, irmão, até o cabelo, Raquel era tão bonita e bela e formosa que chamava atenção. Jacó, quando viu ela, irmão, não só a alegria, né? De ele saber que a recomendação do pai, né? Que Deus estava com ele, né, irmãos? Por misericórdia, ela veio ao encontro, irmão. Ele também viu a parte física dela, irmão. Jacó ficou ali tomado na cola por vários tipos de emoções, né? E ele não conseguiu se conter, foi dar um beijo nela, né, irmãos? Então essa era a Raquel, né, irmãos? Que Jacó olhou e amou ela, né? Versículo 18. Então Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei. Irmão, 7 anos, irmão. É brincadeira, irmão? Olha isso, é amor, irmão. Por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes pareceram como poucos dias, muito que amavam. Oh, irmão. Isso aqui, nesses dias que nós vivemos hoje, irmão, muitos de nós, irmão, começando por mim, irmão, casado, né, pastora Silvia, glória a Deus, a gente teria esse amor, irmão, de fazer algo assim. 7 anos, irmão, trabalhando por alguém, sacrificar por alguém, para ter, irmão. Fica isso para o pensamento nosso. Ah, é encontro de casal, pastor? Não, mas isso é bíblica, é Bíblia, irmão. Nesse período bíblico aqui, meus irmãos, os homens iam até o pai da moça e pagavam o dote, irmão. Dote, irmão, não era uma florzinha, não. Igual eu, quando conheci a pastora Silvia, trouxe um vasinho para ela, não. Não, irmão. Uma rosa, um buquê de flor, não, irmão. Dote era um valor financeiro, irmão. E às vezes o valor financeiro era alto. Jacó fala para Labão: 7 anos vou trabalhar por Raquel. Ele paga um dote altíssimo por ela, irmão, de trabalho. Demonstrando nas ações o amor, irmão.
Tem muita gente hoje, seja marido, seja mulher, seja mãe, seja filho, seja filha falando para a mãe, seja filho falando para a mãe, ou pai que seja, irmão, fala assim, eu te amo. Irmão, falar eu te amo, todo mundo fala, irmão. Até o papagaio fala e fala mais bonito que nós, irmão. Mas demonstrar o amor nas ações é outra parte, irmão. Ah, eu te amo, mas irmão, não ajuda o pai, não obedece o pai, não ajuda a mãe, não faz um nada para ajudar dentro da casa, não faz um nada, irmão, não trabalha, quando trabalha não ajuda com nada, irmão. Aonde está o amor? O marido fala que ama a esposa, mas não faz um nada por ela, e vice-versa ela por ele. Aonde está o amor, irmão? O amor, ele é falado nas ações. Temos que falar sim, irmão. Mas nas ações, a pessoa que está vendo nós, a pessoa que está junto conosco, ou seja, uma filha para com a mãe, ou um filho para com a mãe e o pai, isso tem tio, tem primo, tem os familiares, e principalmente da nossa parte para com Deus. Jesus falou assim, aquele que me ama guarda o meu mandamento. Irmão, eu vou dizer que eu amo a Deus é nas ações, é nas atitudes. Aí eu vou dizer, mesmo caso, o filho fala pro pai, pai, eu te amo. O pai pede para ele fazer alguma coisa, não faz, não obedece, não trabalha ou não trabalha, mas não faz um nada dentro da casa para ajudar o pai. Irmão, que amor que é esse, irmão? Isso não é amor, mas isso é hipocrisia, diz a palavra. Então, irmãos, Jacó, ele demonstrou nas ações dele o amor, trabalhando por ele. E aquilo foi como poucos dias, irmão. Irmão, e eu creio na palavra, irmão. O primeiro mês que ele fica lá, ele não beijou ela de novo. E teve que esperar os 7 anos, irmão. É algo tremendo isso aqui para nós aprendermos. Aleluia. Continuando aqui do 21 ao 30, fala que Lia e Raquel. Disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo, para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar, deu um banquete. À noite conduziu Lia, sua filha, e entregou a Jacó, e a coabitaram. Versículo 24. Para, serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. 25. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso, disse Jacó a Labão, que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Porque, pois, me enganaste? Respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra. Dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra pelo trabalho de mais 7 anos, ainda que me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta, então Labão lhe deu por mulher a Raquel, sua filha. Para serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila. 30. Coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. Continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Irmão, alguns falam, irmãos, na história, eu não posso aqui falar que isso aconteceu. Naquela época, irmãos, tinha um vinho não fermentado, né? Irmão, você vê que Noé, por passar daquele vinho alguns dias, aquele vinho fermentou, né? Noé, quando foi tomar ele, né? Ficou, irmãos, embriagado. E os irmãos sabem da história. Acredita-se na história que fizeram a mesma coisa com Jacó, irmãos. Porque mesmo que não tivesse lâmpada, mesmo que não tivesse, né, a lamparina ali, tinha alguma coisa ali que eles usavam, irmãos, para clarear, né? E Jacó não tinha problema de vista, irmão. Então, naquela situação que Jacó estava, irmãos, comemorando, ele nem percebeu que era ali, irmãos. Né? Teve ela, outro dia que ele acorda, que ele está são, ele vê essa situação. Estou dizendo que foi assim, irmãos. Isso fala-se na história, a Bíblia não fala. Então, quando Jacó outro dia está claro, ele vai olhar, irmão, ele fala assim, não é a Raquel. E ele fica, irmão, bravo. E aí, Labão, irmão, que é muito esperto, sagaz, foi da mesma arma que Jacó usou para com seu irmão 2 vezes, ele colhe o que ele plantou, irmão. Ah, irmão, quando a pessoa faz é uma beleza, mas quando ele vai colher, irmão, fica furioso. É a lei da colheita, irmão. Jacó colheu, irmão. Fazemos o que é certo, irmão. Se for zelosos do bem, diz a palavra, quem vos intentará o mal faz o que é certo, irmão. Não engana ninguém, não passa ninguém para trás. Tratou, cumpra, deu palavra, faça. Irmão, não
você deu palavra, mas não conseguiu por algum motivo, procure a pessoa e olhe nos olhos dela e peça perdão. Fala, me perdoa, eu não vou conseguir cumprir isso, irmão. Mas não deixe de falar com a pessoa e desfazer aquilo que você fez. Não dê palavra e suma, irmão. Aí a gente é mal falado por isso. Então Jacó colheu o que ele fez, irmão. E aí, passado uma semana, que era um costume, ele vem ter a Raquel. Ah, mas é 2 esposas, mais as concubinas 4. Mas, irmão, era o costume da época. Isso não aplica-se para nós hoje. E aí, Jacó, louvado seja Deus, irmãos, tá ele aqui agora com Raquel, né? E mais 7 anos de trabalho. Irmão, volta o que falamos agora há pouco aqui. O amor tem que ser demonstrado nas ações, irmão. Jesus fala para nós, aquele que me ama, guarda, obedece, atende, escuta, se esforça para fazer a minha vontade. Irmão, amor não só se fala, se demonstra. Que lição tremenda para nossa vida hoje, né? Vamos continuar aqui do 31, irmãos, até o 35, para a gente encerrar hoje o capítulo 29, para a glória de Deus. O outro título fala aqui, ó, filhos de Jacó. Vendo o Senhor que Lia era desprezada. Por quê? Porque Jacó amava Raquel, irmão. Fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Olha, irmão, a que ele amava era estéril, e a Lia, que foi dada como esposa primeira, era fecunda. Olha, irmão, uma situação para ele, Jacó, tomar posição e resolver, irmão. Mas não era Deus, não, ele tomar posição, irmão. Versículo 32, concebeu, pois, Lia, e deu à luz a um filho, a quem chamou Ruben, primogênito. Pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, pois agora me amará meu marido. Era o desejo, era a oração, era a vontade de Lia, irmão, para que Jacó amasse ela, porque ele amava Raquel. 33, concebeu outra vez e deu à luz a um filho, e disse, soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este, chamou-lhe, pois, Simeão. 34, outra vez concebeu a Lia, e deu à luz a um filho, e disse, agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz a 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. 35, de novo concebeu, deu à luz a um filho, então disse, esta vez louvarei o Senhor, porque isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Irmão, Lia era uma mulher temente a Deus, irmãos. Lia era uma mulher que serviu o Senhor, irmão. Ah, mas ela não tinha nada a ver, irmão, com isso que o pai fez. Mas você vai entender, irmão, não vou adiantar não. Depois que Deus estava nesse negócio. Irmão. Por que o senhor não explica agora? Não, irmão, porque a gente vai continuar esse assunto por vários capítulos, irmãos. Vamos voltar a falar disso de novo. Depois vamos voltar a falar de novo. A gente não tem pressa aqui, mas a gente quer esmiuçar, né? Quer pegar o versículo por versículo e aprender essa revelação, esse ensinamento de Deus para a nossa vida. Então, no 30, irmãos, depois do 31, os outros, nós vamos continuar esse assunto, irmão, e vamos aprofundar mais ainda. Mas, irmão, fica aqui o exemplo, irmão, de perseverança, de dedicação, de colheita que Jacó teve, de amor também, irmão, dele demonstrar o amor nas ações, irmão, que temos que ter isso para com Deus e como, aqui no meu caso, a esposa, você, irmã, com seu esposo, filho e filha. Se você fala para o seu pai que você ama, demonstra nas ações. Irmão, você congrega na sua igreja, irmão, fala, pastor, tamo junto, te amo. A mulher do pastor, e você não demonstra nas ações, isso não é amor, irmão. Isso é hipocrisia. Vamos demonstrar nas ações. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente, te guarde. O capítulo aqui, o 29 encerrado. Ajude nós aí, irmão, ó, no joinha. Ajude nós aí trazendo inscritos pro canal, divulgando isso aí, pondo nas suas redes sociais. Isso tudo para a glória de Deus. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.